Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à mesa Mulheres de Confiança. Eu sou a Lia Bock e hoje eu estou aqui com vocês para trazer para a Casa TPM um assunto muito importante. A gente sabe que tem alguns assuntos que são muito incômodos de compartilhar, até com a melhor amiga. Mas de onde será que vem essa sensação? Se a gente está falando de amizade, deveria enxergar essa relação sem barreira, sem tabu. Mas não é assim que funciona na prática, né, gente? A gente sabe. Para muitas mulheres, ainda é super difícil falar sobre temas que vão de questões sexuais e HPV até hemorroida e escape de xixi. Segundo uma pesquisa da Big Frau IPEC, de março desse ano, 89% das pessoas com escape de xixi se sentem envergonhadas. Eu acho que esse dado explica por que é tão difícil a gente escutar alguém falando sobre o assunto, não é? Mesmo as melhores amigas. Nesse papo, a convite de Big Frau Movement, queremos desmistificar alguns tabus e falar da importância de compartilhar a vida, principalmente com a nossa rede de apoio feminina, para que a gente não fique sozinha, não é mesmo? Dessa forma, a gente estimula as mulheres a se ajudarem em assuntos como escape de xixi, que trazem à tona as nossas vulnerabilidades e impactam na nossa vida social e emocional. E vale lembrar que o escape pode acontecer em diversos momentos da vida e em qualquer idade. O importante é buscar tratamento e produtos adequados para que a gente possa seguir livre e seguras. Muito bem-vindas, quero chamar agora para a nossa conversa a Laura Della Negra, fisioterapeuta e especialista em assoalho pélvico. Vamos tirar muitas dúvidas aqui, hein? E as atrizes Letícia Collin e Sinara Leal. Muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Olá a todas. Eu queria começar com a Letícia e com a Sinara, sabendo assim, se tem algum assunto que vocês tiveram dificuldade de compartilhar com companheiros e companheiras ou com as amigas e que isso ficou uma marca para vocês. Mesmo que vocês não falem qual é o assunto, mas pode falar também, se sim, tiver coragem aqui de compartilhar, né? Pode usar também aquela tática, uma amiga. Mas eu queria saber de vocês, teve algum assunto na vida de vocês que teve essa dificuldade, assim, de botar para fora e compartilhar com os demais? Bom, não sei. Sinara quer começar falando? Pode começar. Eu tava pensando, eu fui mãe, né? Meu bebê tá com. Já daqui a pouco não é mais um bebê, droga. E ele vai daqui a pouco. E esse período da maternidade acontece de tudo, né? Com o corpo da mulher, assim. E tem um monte de tabu nessa trajetória. Mas, assim, eu acho que a pandemia deu uma unida de um jeito e também não tinha muito para onde correr. Então, eu conversei com meu marido sobre tudo, assim, eu acho que essa coisa da gente ter ficado mais enfornados em casa, né, todo mundo, a intimidade, ela ficou num lugar mais, menos privado e mais público, né, ela virou uma coisa de propriedade da casa, assim. Então, em diversos momentos eu sentia dores, assim, mesmo tendo feito um parto normal, eu senti bastante dor, por exemplo, no abdômen. Isso eu nunca tinha ouvido um relato, sabe, de acontecer. E ficou bem dolorido durante um bom tempo. E claro que a nossa lubrificação muda, né? A mulher, ela tá toda voltada o corpo dela para produzir o hormônio para fazer o leite, né? Todos os hormônios ali para cuidar daquele bebê, a ocitocina, enfim, um monte de coisas químicas acontecendo naquele corpo. Então não é um momento em que você se sente muito confortável, né? Porque a experiência do parto, ela é muito violenta até, né? É lindo e também é muito violento, porque é uma passagem, né, do bebê ali pelo canal vaginal. Então, é uma parada ali acontecendo, né? Eu fiz fisioterapia pélvica para me preparar. E foi bem interessante. Eu acho que me ajudou muito a ter tido um parto normal, ter conseguido fazer um parto normal, sabe? Mas eu abria muito jogo, assim, por exemplo, mesmo tendo um parto normal, a hora que o bebê passou, eu tive umas pequenas lacerações dentro do canal vaginal. Então, eu tive que ter alguns pontinhos ali. E eu tinha que cuidar disso. E muitas vezes quem me ajudou a cuidar foi meu marido. Então, assim, eu acho que num outro momento, outras mulheres podiam ter vergonha ou medo, né, do marido olhar para o órgão sexual da gente, que nesse momento está voltado para essa chegada desse bebê e não está erotizado, né? Ele está associado a um outro momento da nossa vida.
E ele me ajudou muito, assim, foi rápido, cicatriza muito rápido, não dói, para ir no banheiro logo em seguida quando a gente tem o parto, né? Tem um super medo, assim, às vezes a gente fazer cocô, por exemplo, assim que você teve neném, você fica... E depois você vai vendo que dá tudo certo, sabe? As coisas são mais... o corpo é muito sábio, né? Ele vai se recuperando e tudo mais. Mas, assim, eu dividi um monte de coisas com meu marido nesse período, porque ele era meu companheiro, a gente estava totalmente sozinhos aqui em casa. Nós sempre tivemos um papo reto, assim, muito legal. E eu acho que se a gente consegue ter isso com o nosso parceiro, a nossa parceira, os nossos parceiros durante um período de puerpério, é muito importante, porque a gente já está muito vulnerável, o corpo já está muito diferente. Então, A gente vai voltar nesse assunto. Você citou aí que você fez a preparação pélvica. Vamos voltar nesse assunto que eu acho legal você contar um pouco mais dessa experiência. Mas você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é como a gente, às vezes, pelas ferramentas do feminismo mesmo, a gente já está mais à vontade de falar de algumas coisas da sexualidade que são relacionadas ao prazer, ou as coisas erotizadas, né, da vulva, da vagina, e, enfim, mais da nossa parte sexual. Mas quando é problema, parece que às vezes é mais difícil, né, que fica num outro lugar, que daí já é um incômodo, né? Sinara, você teve algum assunto, assim, relacionado a esse tema ou não, que você teve dificuldade, assim, de compartilhar com alguém que te doeu, ou que foi difícil, que você falou, puxa, isso aqui tá difícil de sair? Foi o fato de eu me tocar. Isso não era frequente para mim. E na pandemia eu comecei a sentir necessidade mesmo de me tocar, de me dar prazer, de me estimular. E até eu assumir isso e colocar isso para fora demorou um bom tempo. E aí eu dividi isso com algumas amigas, na verdade, com amigos. E um amigo em comum entre a gente, Lê, e foi o Pandolfo. E ele naturalizou as coisas de uma maneira muito tranquila, né? Lá em casa a gente foi criado só pela minha mãe, então era uma mulher que realmente saía para trabalhar e uma correria, né? De sustentar três, então a gente tinha pouca troca em relação a isso, a sexualidade, sabe? Então eu descobri muitas coisas sozinha, e uma delas foi a minha sexualidade, foi me entender como mulher, me sentir como mulher, não a serviço de um prazer, mas o prazer que eu tenho, Sinara, como mulher, o que me dá prazer. Então a pandemia fez eu me conectar com isso. E dividir com um amigo, e foi muito difícil dividir, não é fácil dividir com alguém isso, impressionante. Laura, por que você acha que as mulheres têm essa dificuldade de dividir assuntos que são da intimidade, e principalmente quando, assim, não são exatamente boas notícias, né, ou são dificuldades, problemas? Por que você acha que é tão difícil pra gente? Eu acho que é porque a gente não é ensinada, igual a senhora está falando, a gente não tem essa educação sexual, né? E isso faz com que a gente se distancie dessa região. Muitas mulheres que eu vejo no consultório, às vezes as mulheres não sabem identificar o que fica o quê, sabe? Onde fica o clitóris, onde fica a uretra, onde fica a vagina. E acho que vulnerabilidade, né? Se expor, se tornar vulnerável é muito difícil, né? E falar sobre alguma coisa que você não faz bem ou que não funciona bem em você. É muito mais fácil a gente ver realmente na internet pessoas falando sobre como o parto foi incrível, como a performance sexual é super legal, do que essa outra parte, né? Mas é importante, super importante, né? Pra gente se identificar. E você acha que é uma cultura que começa desde a educação, quando a gente é criança, assim, é uma coisa que vem com a gente? Eu acho que sim. Eu sempre me pergunto assim, quando que a gente tem que falar sobre assoalho pélvico, sobre sexualidade, né? Lógico que eu não sou sexóloga, mas, enfim, trabalhando com essa parte, eu penso que a gente deveria essa abordagem quando a gente é menina ainda. Então,
como eu falei, saber onde fica o quê, assim. Então, por exemplo, se a sua filha sabe se limpar, isso a gente já está falando um pouco sobre sexualidade, sobre por que você precisa limpar de frente para trás, porque a vagina está, né, na frente e o ânus está atrás, então você vai evitar que passe alguma coisa da uretra, do ânus para a uretra, desculpa, para o buraco do xixi. Então, eu acho que essa falta da gente conversar desde pequena mesmo, né? Uma vez, uma amiga muito querida minha, sempre ela corria aos sábados, né? E eu já sabia disso, daí um dia eu falei, então vamos se encontrar depois da corrida. Isso faz alguns anos. E aí ela falou, não tô mais correndo, a gente pode encontrar antes. E, enfim, isso passou assim, batido. Nós nos encontramos, passou um tempo, aí eu falei, não tá mais correndo? Aquilo me pegou assim depois, sabe, do assunto. Aí eu falei, amiga, você não tá mais correndo? Mudou de esporte? O que aconteceu? Porque ela era visceral da corrida. Ela, não, depois a gente fala e tal. E eu fiquei com aquilo, eu falei, gente, o que será que aconteceu, né, com ela? Porque a corrida era tão importante e tal. E insisti, porque eu sou bem insistente, aquelas amigas insistentes, sabe? Achando sempre que tem alguma coisa, sabe, por trás, e tinha. E ela me contou, ela falou... não, é porque eu fiquei pensando assim, sabe, já louca, se marido proibiu, alguma coisa assim, sabe, já fiquei, e ela falou, não, é porque quando eu corro, o meu xixi tá saindo por causa da gravidez, né, ela tinha tido um parto normal, difícil, assim, e aí o xixi tá saindo, então eu não tô correndo mais e tal. Ela não ia me falar, ela só ia dar o highlight, assim, sabe, e eu fiquei com isso, assim, eu falei assim, puxa, por que será que, né, é tão difícil a gente colocar esse assunto? Vocês têm uma deixa, assim, por que vocês acham que é tão complicado para as mulheres falar desse tipo de problema, ou mesmo assumir, assim, de repente, porque eu tive HPV, porque a gente fica, né, tentando esconder algumas coisas, tentando fingir que não era, ou dando umas desculpas para esconder, assim, por que será que a gente é assim, né? Mesmo nós, às vezes, mulheres influenciadas por essa onda do feminismo, que já somos muito libertas de muitas coisas, né, mas vocês têm alguma desconfiança aí de por que isso acontece? Eu tive um parto que virou cesárea, né? E eu, tipo, só pegando esse contexto, assim, todo mundo fala, não, o seu bebê vai escorregar. E meu parto foi assim, tipo, eu falo que eu só não tive episiotomia, mas eu tive fórceps, eu tive tudo, mas eu fui super respeitada como paciente. E quando eu fui contar, assim, eu me senti muito vulnerável, assim, meio julgada, sabe? Porque no começo... algumas pessoas iam me perguntar, nem me perguntavam como eu tava, assim, tipo, só falavam, e aí, como é que foi seu parto? Querendo ouvir, né, que tinha sido um parto vaginal. Agora já tá super tranquilo, meu bebê tá com 6 meses, mas no começo foi super difícil, assim, tipo, pra mim, porque ainda mais trabalhando com essa área, sabe? Só que aí o que foi legal é que no meu Instagram abriu um espaço para essa conversa, então a gente comecei a falar bastante sobre cesárea, sobre a expectativa de ter um parto vaginal e sair fora do que você estava imaginando. Mas eu acho que para mim foi muito medo de ser julgada. Agora passou, mas de tipo, ser menos profissional, enfim, porque eu não atingi o que eu queria e o que era o que todo mundo esperava, assim. E você, Sinara, como é que você sente isso, assim, dessas dificuldades das mulheres no geral, né? Agora não falando só de você, mas falando de nós todas, de falar de alguns assuntos que tocam nessas vulnerabilidades aí. Quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente está falando de uma imagem também de um lugar, de uma imagem esperada, de uma imagem padrão, de uma sociedade. Mas a gente está falando de estereótipo também, porque a partir do momento que você coloca isso para fora, você está dividindo isso, automaticamente você espera o julgamento, né? Não que você espere, mas ele vem. Então, é preciso um desprendimento muito grande e uma segurança ao mesmo tempo também, porque não está fora. Né? Não é algo que está fora, é algo que está dentro de você e que você quer dividir e compartilhar. E o alívio que dá isso, né? Tem um provérbio africano que fala sobre acender o sol do outro, e é muito isso, né? Quando você compartilha com alguém, é tão lindo quando alguém te estende a mão, vem uma luz mesmo, é uma força, porque aí você está dividindo aquelas angústias e ela deixou de ser sua.
né? E são tantas pessoas que passam por tantos problemas, que são tantas questões, que às vezes não necessariamente esse ponto que está sendo discutido, abordado, é o assunto, mas que vai despertar ela para outras coragens, outras libertações, né? Então a vulnerabilidade ela é bem ampla, e falar desse tema é bem amplo e muito importante, porque abre várias perspectivas para você se libertar de várias formas, né? Então é preciso coragem. E aí quando você fala de coragem, e principalmente para a mulher preta, né, que é sempre exigido essa imagem de uma mulher forte, uma mulher que precisa estar ali o tempo inteiro, né? E na verdade todas as mulheres, estou falando da mulher preta porque ela está na base da pirâmide ainda, mas principalmente porque todas as mulheres têm essa exigência externa de que somos fortes e até o fim, né? Então parece que quando você assume essa vulnerabilidade, você assume uma fraqueza, mas não é. É exatamente ao contrário. É o espaço que você dá para que entre informações, entre trocas, para que você se torne muito mais forte no sentido não de força, mas de potência, né? Que eu acho que é bem por aí. Que bonito isso, né? Acender o sol do outro, achei tão bonito. E, Letícia, você compartilha bastante das suas vivências, né? Nas redes, inclusive, você conta que quer quebrar um pouco esse estereótipo da perfeição e tal. Como você vê, assim, essa exposição da vulnerabilidade, da gente se colocar como frágil, né? Como tendo defeitos, né? Tendo problemas, tendo questões? Eu acho que só tem esse caminho. Eu acho que é uma ilusão ficar segurando numa possível ideia, sabe? Alguém é superior a alguém, ou alguém, tipo, tem menos boleto que alguém, sei lá. Óbvio, né, que a gente sabe que é uma sociedade muito desigual, né? E há os privilégios e tudo. Então, a gente sempre fala que tem que ter essa consciência. Eu, por exemplo, com meu filho, desde cedo, ele vai saber, assim, que o mundo é um lugar desigual e que isso é horrível. A gente tem que trabalhar para resolver essa parada, e que é um trabalho nosso, dos brancos, principalmente na questão racial, né, que a Sinara trouxe. A gente inventou essa palhaçada, essa coisa, a gente tem que desfazer agora. Então, eu acho que grande parte desse movimento é começar a se assumir humano, né? É porque a gente vem de um mundo muito industrializado, muito maquinal, eu acho, muito tecnológico. E acho que a gente foi se espelhando nas máquinas e querendo ser iguais a elas, né? Então, assim, não falhar, não dar defeito, produzir, criar coisas. E, na real, a gente está se distanciando de uma coisa orgânica, natural, e que que dá defeito, que às vezes fala uma coisa que estava pensando outra, quer expressar, mas tropeça, e sabe? Nós somos isso. Acho que eu sou atriz para poder estar próximo dessa vulnerabilidade, porque eu amo esse lugar, porque é o lugar que já me doeu muito estar, sabe? Eu me sentia muito errada por sentir medo, por me sentir sozinha, por me sentir com vontade de acertar, com vontade de ser aceita, né? Eu me mudei da minha cidade muito nova para o Rio de Janeiro. Eu tinha um sotaque diferente, eu tinha um jeito, sabe, que não se encaixava, e isso já me magoou muito, né? E eu poderia ter vivido para sempre com essa ferida aberta nesse lugar ruim e infeliz. Mas eu acho que todos nós somos estrangeiros e a gente não sabe as coisas e as respostas. Isso é bom, é o que nos conecta, o que nos une. Então, eu acho que é um pouco assim, tentando compartilhar o que eu sinto, o que eu penso e viver melhor, assim, porque às vezes eu fico muito agoniada também, né, entre os meus pensamentos, assim, quando a gente fala, a gente publica as coisas, é uma tentativa de usar para alguma coisa esse privilégio do ator, assim, né, que a gente vai conquistando e as pessoas vão querendo conhecer mais a gente, saber o que a gente pensa. Então, aproveitar para fazer disso um lugar interessante, coletivo, né, maior do que ficar falando só de mim mesma, postando selfies e pensando nessa coisa muito ensimesmada, né, a gente ir expandindo, assim, é o que eu busco para mim, eu compartilho. E, Laura, muita gente só descobre que existe o assoalho pélvico na gravidez, né? Ou na menopausa, ou quando tem algum problema específico. Muitas vezes até na terceira idade.
Por que você acha que as mulheres jovens têm dificuldade de tratar desse assunto? E como é que a gente deve começar a colocar isso, assim? Como que isso pode ajudar na saúde feminina de uma forma geral? Pode ter um efeito, por exemplo, para outras questões, né? A gente tratar aí do assoalho pélvico desde sempre? Legal, então sim, eu digo que eu acho que a primeira contato nosso poderia ser, por exemplo, no ginecologista, que vai ser o primeiro médico que a gente vai ter o contato, ou enfim, e quando a gente está começando vai a nossa atividade sexual normalmente, né? Mas pode começar mais cedo, mas o que acontece? O assoalho, ele tem conexão com o corpo inteiro. Então, a gente fala que o assoalho pélvico está conectado desde o nosso pé até a nossa boca. Tanto que eu falo que os filmes de Hollywood não ajudam muito a gente a parir, porque você vê a mulher assim, e quando você faz isso, você cria muita tensão no assoalho pélvico. Não é que se você ficar fazendo isso, você vai fortalecer, mas você vai criar tensão. Então, como o assoalho pélvico está conectado do pé até nossa boca, a forma que a gente passa a maior parte do tempo vai afetar o assoalho. Então, por exemplo, você pode ter uma dor na coluna que está relacionada ao assoalho pélvico, de certa forma. Por exemplo, a cesárea, ela pode afetar o assoalho pélvico também, que antigamente a gente achava que era só o parto vaginal. Por conta dessas conexões, a gente sabe que não. Assim. Então, esse tecido que conecta chama fáscia, e aí a gente tem essa fáscia no corpo todo. Por isso que... E aí, por isso que na gestação começou a ser mais falado o assoalho pélvico, né? Porque a gente começou agora, faz pouco tempo que o parto vaginal voltou a ser feito. Voltou não, né? Começou a ser feito no Brasil, de fato, assim. Apesar do índice de cesárea ser bem grande, e para você ter um parto vaginal hoje no Brasil, você precisa ter uma equipe, e não é todo mundo que pode ter uma equipe, né? Então, lógico que tem outros serviços que fazem também, mas enfim, o parto vaginal ficou até que bastante elitizado, assim. Então, e aí é um momento da mulher começar a olhar para dentro, né? Então, eu acho que foi por conta da gestação, a mulher começa a olhar para dentro, começa a ter algumas queixas já, começa a perceber que a vagina está mais inchada, que está mais escura, e aí começa a olhar para essa região. Mas, independente do parto vaginal, ou do parto cesáreo, ou da mulher ficar grávida ou não, o fato da gente ser mulher deixa essa musculatura mais frágil. Então, por todo o fator hormonal, né, que a gente tem, então, por exemplo, na menopausa, que a gente tem uma diminuição de estrogênio, e além disso, eu falo que a pelve da mulher ela tem um orifício a mais, que é a vagina, que faz com que a gente tenha, se você for pensar em suporte, um suporte mais fraco, entre aspas, assim, mais sensível do que o dos homens. Então, a gente precisa olhar para essa região, né? E se puder fazer exercício desde nova, seria o ideal. O que acontece é que os exercícios... Momento caderninho. Esses exercícios são aqueles de apertar e alargar, assim, fazer... Ou são exercícios mais específicos? Então, hoje, são de contrair e relaxar o assoalho pélvico. A gente sabe que, como existem essas conexões, então, por exemplo, o fato de você sentar mais alinhada, ou ter uma respiração mais fluida, ou fazer um exercício, por exemplo, uma corrida, com menos impacto. Então, por exemplo, se eu faço uma corrida assim, eu vou ter menos impacto, então o impacto vai ser menor no assoalho pélvico. Então, os exercícios são de contrair e relaxar, mas como a gente tem essas outras conexões, a gente precisa olhar a respiração e o alinhamento da mulher. Assim. E aí a gente pode focar a contração mais para a musculatura posterior do ânus ou mais para frente, mais para a musculatura anterior da uretra, da vagina e do clitóris. Então a gente pode perguntar. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade. Claro. Uma coisa, que tem um exercício que eu faço na academia que me dá um negocinho que eu descobria. Sério, cadeira extensora. Eu falei, gente, começou a me... Eu não sei o que é, que me dá tesão ali naquele momento, da cadeira extensora. É esse, certo? É essa. Tem relação, então,
E tá relacionado a esse tecido da fáscia que eu te falei. Então, assim, provavelmente quando você vai fazer isso, você solta o ar, certo? Aham. O abdômen está conectado com a musculatura que envolve o clitóris. Então, quando você faz isso, depois faz sem roupa para você se olhar. Você vai ver que talvez seu clitóris se movimente. O clitóris está conectado, entre aspas, com o abdômen. Então, por exemplo, quando você quer fazer uma contração mais para excitação, você pode fazer uma contração meio assim, como se você tivesse, imagina que isso é a vulva, né, que você está fazendo esse movimento lá embaixo, tentam fazer, que vocês vão ver. E se você não conseguir cruzar a perna assim, quando você cruza a perna, essa parte aqui, né, que seria a vulva, a gente sente mais. Então, se você começar a fazer pequenos movimentos assim, você vai ver que começa a dar pode ser que comece a dar uma excitação. E aí, porque você está aumentando a circulação do clitóris. Então, provavelmente você está fazendo isso sem saber que está fazendo isso. Cadeira extensora, hein? Que bom, né? Eu ia falar que Ah, fiquei pensando na minha vida, quando eu tomei consciência de alguma coisa perto do assoalho pélvico ou ali daquela região, e eu acho que eu comecei a praticar yoga com 16 anos. E nas aulas de yoga também, essa coisa do bandha, das contrações todas, eles falam sobre esse lugar, né, essa região. Então, eu não imaginava, enfim, né, o quanto isso é ao longo de uma vida, né, esse exercício que se deve fazer, para que a gente, isso que você falou, sentar melhor, caminhar melhor, ele está muito ligado a tudo isso, né, e então eu acho que também a experiência da yoga, ela traz uma aproximação desse lance, total. assim, e ela, por eu conseguir fazer antes isso, quando eu cheguei na fisioterapia, eu conseguia ter uma consciência corporal de acionar essa contração, sabe, porque era uma coisa da yoga que eu falei, isso serve para cá também, que interessante. E aí tem vários equipamentos, um vibrador, assim, de exercício, que é um do aplicativo que você coloca o passarinho. Eu fazia muito na época da vibração. E você tem que apertar, e aí você conecta, falando em máquinas, a gente conecta o bichinho lá de dentro com o celular. E enquanto você está contraindo, o passarinho fica voando. Se você solta, ele cai. Você tem que ficar mantendo ele em pé. É uma coisa bem lúdica, assim. E aí você vai passando... Isso que você fez para a gravidez, conta pra gente como foi esse processo, assim, você botou o marido na jogada também para fazer as coisas, você acabou preferindo fazer sozinha, conta como foi essa experiência focada ali nesse assoalho pélvico que você fez na gravidez, que a gente deu highlight ali no começo, mas vamos entrar em detalhes agora. Não, a minha ginecologista me falou, ela falou, olha, se eu posso te dar um encaminhamento, um conselho, a Vivi Monteiro, ela falou, faça fisioterapia. E aí eu fui aqui no Rio, na Camila, enfim, comecei a fazer todo um passo a passo de lá. Tem um equipamento que chama Hipnô, que é um equipamento francês, né, que é uma bombinha que incha. Então ela introduz na sua vagina, você chega para fazer fisioterapia, e aí você tira sua calcinha. E tudo bem, né? Na primeira vez vai ficar um pouco assim, depois, enfim, vai relaxando e vai se criando um ambiente de confiança também, né? Da profissional, do profissional. E depois você fala, gente, qual é o problema? Eu tô aqui com uma mulher me treinando o meu assoalho pélvico, enfim, todo esse aparelhato aqui que eu tenho, tipo, pensando nesse parto e nesse pós-parto, né? Porque tem o pós-parto depois, e o pré também, porque você já começa a ter dores, para sentar às vezes já fica ruim, você faz xixi 300 vezes, entendeu? Você quer dormir no banheiro, porque você fala, não aceito mais levantar para fazer o bebê começa a apertar a sua bexiga, enfim. Então a Camila virou minha amiga, assim, conselheira. E aí você introduz um balão sem estar inchado dentro, e aí você treina a expelir, aí ela infla, que é como se fosse o bebê, né? A Laura sempre fala se eu tô viajando, hein? Mas não, eu me lembro. Tá certíssimo. Tá certíssimo. E aí você treina expulsar, com as contrações, expulsar, como se você estivesse fazendo um ensaio pro dia do parto. Então, a primeira vez eu fiquei muito emocionada, porque eu falei assim, meu Deus, é meio que isso que eu vou sentir, sabe? Eu falei, eu tô realmente ensaiando essa sensação, né? Como eu nunca tinha tido filho, eu acho que ainda mais pro primeiro filho, é bem interessante, assim. E aí eu fui me lembrando, eu falei, é mais ou menos a contração da yoga e tal. E lembro disso também, de concentrar a atenção, treinar, concentrar a atenção só para aquela força naquele anel lá dentro. Não tem nada a ver com fora. Isso que você estava falando do cinema, né? Que a gente tem toda aquela... Enfim, tem mulheres que por causa da dor, elas
contorcem o rosto e gritam e coisa, mas assim, a força mesmo você faz lá dentro. É muito sutil e muito específico, sabe, o lugar. Então, meu marido foi comigo algumas vezes, acompanhou a sessão. Tem uma massagem também que você vai fazendo para poder ir relaxando, né? Porque vai ficando um pouco tenso essa região, com muito peso, com muita... Enfim, com tudo da gravidez, você já tá bem louca, você já tá bem ansiosa. Eu fiquei assim, bem louca, né? Não via a hora de acontecer e tal. Então a vagina da gente contrai também. E aí tem uma massagem que você vai fazendo com óleo vegetal, que meu marido fez algumas vezes, e depois você pode até usar num outro momento. De repente você lembra, fala, uau, tem esse recurso aqui. Mas era uma coisa meio... Eu não tinha tesão, não fiquei com vontade. Então, assim, ele era bem enfermeiro, meu marido. Ele ficou bem assim. Mas depois são recursos que a gente usa, porque você ganha, né, esses aprendizados, essas coisas, o corpo tem memória, então ele aprende com isso. Eu acho interessante essa coisa que muda, né? A gravidez traz isso, mas outras coisas também trazem, que muda um pouco. Não é só sexual, né? Vira uma outra coisa, assim. Eu tenho uma história que é bem... Ela é engraçada, mas ela é tragicômica, porque a primeira vez que eu usei aquele copinho, sabe, que coloca para menstruação, falei, agora eu vou usar o copinho e tal. Bom, enfim, tive muita dificuldade de colocar o copinho, mas consegui colocar. Não conseguia tirar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Bom, primeira coisa que eu fiz, liguei pra amiga que indicou o copinho. Amiga, não sai esse treco aqui de jeito nenhum. E aí, desesperada, já achando, desinformadíssima, achando que o negócio ia se perder pelo meu corpo, né? Assim, sabe, já aquela sensação, assim, ia subir, ia chegar na cabeça. E aí eu falei, amiga, não sai. Ela usa tal técnica. Nenhuma técnica funcionou. Depois eu aprendi a tirar, obviamente, né? Mas eu tive que recorrer ao namorado na época. E aí foi engraçado, porque foi uma relação... Ele estava tão acostumado com aquilo ali, ele chegou e falou, o que é? Vai tirar. Aí ele falou, tá com vácuo, né? Tem que tirar o vácuo. Aí, pum, tirou. E foi tão simples. E eu morri de vergonha, sabe? Eu morri de vergonha. Eu falei, assim, cheguei no fundo do poço. Assim, o namorado tirar o negócio... E eu acho que às vezes a gente tá mais na nossa cabeça, né, o problema, porque para ele foi tão... Ele já estava acostumado com a vagina, com a menstruação, com aquilo tudo ali, assim, para ele foi muito tranquilo, assim. Mas eu tive esse receio, eu preferi que a amiga tentasse, fiquei no telefone, liguei a câmera, falei, mas não tá indo. Enfim, eu queria saber de vocês, assim, como é que é essa história de compartilhar essas intimidades, né? Tem coisas que vocês não compartilham com companheiro ou companheira de jeito nenhum, e só com as amigas? Como é que é essa história de vocês três? Quem quer começar? Tem coisas que vai morrer comigo, gente, pelo amor de Deus. Olha aqui, ó, vai guardadinha aqui, ó. Já não pode de Deus. Fica o copinho, né? Ele morre com o copinho dentro, mas não... Calma aí. Tem coisas que vão aqui guardadinho comigo para sempre. Mas tem uma coisa que aconteceu comigo, que foi com absorvente interno. Eu comecei a ter também, começar a sair líquido e eu não sentia vontade de fazer xixi, mas saía um líquidozinho, que também não era vazamento. E aí eu perguntei a algumas amigas se elas já tinham passado por isso. E não, nunca. Eu falei, gente, descobri que eu sou ET, ninguém passou por isso. Aí falei com a minha médica. Aí ela falou assim, eu acho que você está exagerando no absorvente interno e horas também com ele. E aí ela foi me ensinando, porque a gente meio que na correria se fuse para sempre, tô protegida. E não é bem assim, né? E a gente vai lembrando que tem que trocar de várias em várias horas. Mas esse líquido é muito curioso, porque eu não sentia vontade de fazer xixi, talvez seja essa incontinência, né? Porque você acha que só quando você está muito apertado, e vazou. Né? Você tem o sinal de que tá cheia, a bexiga tá cheia e vazou. E saía um pouco que parecia ser xixi, mas eu não estava com vontade de fazer xixi. E assim, tem isso, uma coisa aí, que eu com absorvente interno não sou muito legal nesse lugar. Eu tenho que ficar trocando com um absorvente, né? O resto Laura,
Laura, você como especialista, assim, às vezes tem algumas coisas que são difíceis para você ou por estar nesse lugar já fica mais fácil, assim? Não, é difícil também. Eu falo que o meu pós-parto também foi, tipo, cheio de coisas, assim. Mas uma coisa até que a gente falou no começo, que é... Eu tive uma constipação muito grande no pós-parto, assim. No terceiro dia eu falei, meu, eu não sei como vai sair isso aqui que tá dentro de mim. Eu suava frio, acho que foi pior do que o parto, assim, que foi super difícil. Eu falei, eu tenho que falar com alguém. Eu sou casada com a Dani, né? Eu falei, meu, eu tenho que falar com ela, porque... E era uma sensação, assim, horrível, que eu nunca tinha passado. Meu intestino sempre funcionou super bem. Aí eu tive que fazer enema, que é se colocar um líquido dentro. Enfim, aí tem um monte de coisa que eu acho que vocês não precisam saber, porque coitada de vocês. Mas, tipo, eu falei, não vai sair de mim isso nunca. E eu, vermelho, eu chorei. Eu falei, pô, e eu sou dessa área, né? Eu trabalho com isso. Mas quando a gente passa, ou também eu tive outra coisa, assim, eu tive no pós-parto uma incontinência grande, assim, porque como eu fui muito mexida, é ótimo, mas tiveram que fazer muita intervenção em mim. E aí um dia eu chamei a Dani e falei, Dani, vem aqui. Eu tinha feito uma poça de xixi, assim. Eu falei, ferrou. Tipo, e eu, fisioterapeuta, mas melhorou, porque eu acho que até por eu saber, meu assoalho tá ótimo agora. Mas aí eu sempre conto agora para meus pacientes, para saberem que acontece isso mesmo, assim, que não é normal, tem que tratar, mas pode acontecer, e aí você tem que cuidar. Mas foi difícil, porque eu estava toda mijada, né? Tipo, e assim, muito. E aí, enfim, aí a parceria, né? Tem que contar essas coisas, porque é para o outro ajudar na autoestima, falando, tá tudo bem, vai passar. Cara, Então, foi igual acho você falou, Laura, sabe o que me lembrou? A história da Sinara também, vocês falando disso. Uma vez, eu tinha certeza que eu tava muito feliz, né, no sexo, assim, final, que eu tinha conseguido aquele auge que você, sei lá, jorra, né, o gozo, que assim, squirting, squirting, o squirting. E, e aí, tipo, passou um tempo e tal, depois eu fui secar as coisas, eu falei, mano, será que isso aqui foi isso? Será que isso aqui foi xixi? Depois eu tenho ainda até hoje uma dúvida, entendeu? E foi muito bom, e foi um pico de relaxamento também. Então, tipo, eu não sei, eu fiquei na dúvida. Nunca saberei, Então, saberei. eu acho que não deve ter. Desculpa, me intrometer na sua história. Posso? Claro, Eu acho que não, eu acho que deve ter sido ejaculação mesmo. O que acontece é que às vezes sai um pouco junto, um pouquinho assim de urina. Mas deve ter sido uma ejaculação, um squirting, que dá essa sensação de relaxamento, que não é todo bom, mundo que consegue. obrigada, aquela, né, que valida agora a experiência de vários anos. Se a Não fisioterapeuta falou, tá valado. E é um super negócio você conseguir, porque é difícil. Exato, foi uma coisa tipo um cometa Harley, passou, foi aquele momento, entende? Que Mas eu legal. não fiquei, como era uma coisa que eu tinha intimidade, eu não falei, acho que é xixi, entendeu? Eu não ia falar, eu defendi até o fim, mas então ainda bem que eu não falei, porque era mesmo, Sim, sim. certo? Eu acho que sim, Mas pelo que você tá falando. eu tenho a sensação de que com as coisas prazerosas, né, do prazer, as coisas boas, a gente até tem um pouco mais de facilidade, mas a Laura trouxe a história do cocô, que é interessante, né, porque a gente, mesmo nos relacionamentos, a gente vai escondendo essa parte, né, você fala, não, essa é minha intimidade, eu não vou compartilhar, eu não vou, e tem uma beleza, né, em você querer manter sua intimidade, você não virar uma almôndega, não precisa todo mundo saber tudo, né? Mas na hora que a gente passa por dificuldades, né? Na hora que a gente tem uma questão, como muda, né? Como a coisa muda, assim, e de repente falar pode ser uma libertação, né? Você colocar aquilo, conseguir na parceria e falar, putz, estou com um problema, né? Tem uma questão aqui que não tá legal, e eu não sei, às vezes eu acho que esse tabu feminino, né, em torno de tudo que envolve a sexualidade, que envolve
tanto as coisas do sexo como outras coisas da região que acabam se embananando, né? Hoje, muitas vezes você quer falar sobre questões fisiológicas do corpo e algumas pessoas, né, que realmente estão defendendo um retrocesso aí na informação sobre orientação sexual, elas acham que não pode falar sobre nada e tal, e isso cria essa barreira, né? E aí a gente vai ficando presas, né, talvez nesse lugar da mulher perfeita, né, onde só tem coisas boas, né, a vida é o stories, né, tipo, o que acontece fora do stories a gente deixa para lá, né, que podem ser muito nocivos, né, inclusive fazer mal para a saúde, assim. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sabe, sobre essas coisas gerais mesmo, em que envolvem a vulnerabilidade, as nossas dificuldades, os nossos problemas, e que a gente acaba guardando, né, porque no mundo do Instagram pega muito melhor a gente ser feliz, fazer brinde e dar risada, né? E fora dos stories, você tá bem, né? Sabe esse meme? Eu acho que você falou. É importante a educação sexual, até porque previne pedofilia, né? Assim, enfim, falar Eu ia uma falar. coisa. Porque, tipo, você só vai saber que não tá certo alguém mexendo no seu corpo se você saber o que é o seu corpo, né? Então. E é muito grande, né? A quantidade de pedofilia que tem. Então. E é isso. Depois que eu comecei a falar sobre mim, assim, de forma mais vulnerável, eu me aproximei das pessoas, sabe? Assim, eu acho que eu sempre fui meio. Ou sim, até falar da sexualidade. Eu nunca falei muito da minha sexualidade, eu sou casada com uma mulher, e sempre pra mim, até pra trabalhar nessa área, eu ficava meio com medo do que as pessoas iam falar. Então, eu falava sobre a minha vida até um pedaço. Depois eu não falava, eu cortava. E aí, quando eu comecei a falar, ficou tudo tão melhor, sabe? Assim, tipo, graças a Deus, eu nunca tive nenhum hate, nada, assim. Mas eu me sinto mais à vontade, você se sente relaxado, se sente bem no seu corpo, né? Assim, tipo, tá tudo bem, eu sou casado com uma mulher, tenho um filho, sou super feliz e tá ótimo, assim. Eu acho que mostrar esse lugar ou mostrar as dificuldades me faz me sentir muito melhor, assim, de ser eu tranquila, sem ter que ficar, putz, será que eu tô falando, se sentindo errada, sabe? Será que eu tô falando coisa que eu deveria falar? Tipo, que era muito mais comum, assim, eu me sentir. Graças a Deus faz um tempo já que eu tenho me sentido bem nesse espaço. Eu queria complementar o que a Laura falou essa coisa de negar a sexualidade na infância, né? Como se você finge que você não tem um corpo, hein? Finge que você não vai sentir prazer, finge que você não faz cocô, que você não faz xixi. Tipo, isso é muito prejudicial, num todo, né, para a sociedade, assim, porque isso vai fazendo a gente crescer distanciado do nosso corpo, do nosso prazer, do nosso bem-estar, da nossa saúde, da nossa sensação de autocuidado, de segurança, da nossa dignidade. Tudo isso mora no nosso corpo. A gente está distante disso, isso é negado para a infância, na adolescência, principalmente nesse momento em que os hormônios estão em ebulição. É muito mais provável que você entre num relacionamento abusivo, se você não compreende o seu corpo como seu lugar, como lugar onde você conhece, onde você habita. É muito mais provável que você possa sofrer algum tipo de violência. E você deixa de usufruir, né? Porque a gente veio cada um com o seu corpo, né? Esse é o nosso veio na Terra, o nosso carrinho que a gente está dirigindo. Então, a gente tem que aproveitar essa experiência. Assim. Eu sou super a favor, assim, de vibrador, sei lá, o que a pessoa eleger. No meu caso, eu acho o vibrador uma coisa bem, bem útil, bem interessante, assim, mas eu não sei o que seja um audiovisual, né, um pornô que não seja desses mega machistas. Já tem uma linha nova, né, se construindo aí, mais feminina, mais humanizada, mais voltada para o prazer, né, não só para a objetificação ali, né, enfim, eu acho que a gente tem que usar e abusar, porque isso diz muito sobre a gente como adultos, né, como pessoas. Isso acontece muito na infância. A maneira que a gente lida com nós mesmos vai interferindo, né, e vai mudando na sociedade. A gente vai ficando mais retraído, mais tímido, mais assustado. E tem um prazer, tem esse medo, né, do prazer, assim, uma coisa antiga. E assim, não tem como negar, ele tá na carne, entende? As pessoas que estão aí
querendo sublimar isso, dizer que é de um jeito ou é de outro. Isso já isso está dado. Prazer é um direito nosso dos primeiros, assim. Eu não abri a Constituição para checar se está lá, mas deveria, né? Porque o prazer é uma coisa que é nossa. O corpo humano, quem tem um corpo humano tem direito ao prazer. O prazer e a escola, né, o estudo, eles são muito libertadores, né? Acho que por isso que as pessoas têm tanto medo, né? Mas e você, Sinara, como é que você vê assim essa solidão, né, que mora nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, nas nossas questões íntimas? Eu acho que falta a gente humanizar a gente mesmo, né? Entender as particularidades de cada um, as especificidades, a gente está respeitando a existência do outro. E eu confesso aqui para vocês que eu já me violentei em relações. Eu digo eu me violentei porque eu já fiz relações que eu secava no meio da relação e eu me culpava por secar no meio da relação. Então, eu considero que eu me violentei, assim. Então, é preciso entender a sua humanidade, né? Se respeitar como pessoa, como ser humano, como mulher. Então, trocar, essa troca aqui é muito rica justamente por isso. Porque a partir do momento que você entende o lugar que você ocupa, né? A sua existência, em relação ao todo, né? Porque senão você se fecha e não esse o que interessa, é exatamente essa troca, é você entender a sua humanidade, a sua essência, e que eu acho que também não vale muito a gente culpar culpar, que eu digo, é cobrar da educação. Claro, a gente precisa estimular para que essa educação sexual venha de casa, venha das relações familiares, sim, até porque eu não tive isso, mas porque não tem espaço para uma mulher sozinha educando 3 filhos, uma mulher que foi presa política, uma mulher independente, né, que tem toda uma história de luta e dá conta de tudo. Né? E você, olhando para a realidade do Brasil, como é que essas mulheres que acordam 4 horas da manhã para limpar a casa das pessoas, para descer das suas casas, deixar a sua casa e dar conta de tudo. Né? Então a gente precisa ter a noção da nossa realidade social também e entender que é isso que a gente está fazendo, estimular essas conversas dentro das suas casas, das relações familiares, porque é isso. É muito importante a gente respeitar a nossa individualidade, mas mais do que individualidade, a nossa humanidade, porque a gente entende o nosso valor diante do espaço que a gente ocupa no mundo, sabe? Vocês se lembram quando foi a primeira vez que vocês agacharam em cima de um espelho e olharam assim o que tinha ali? Assim? Vocês se lembram? Eu vou falar para vocês, eu fiz isso a primeira vez aos 22 anos, quando eu tive uma candidíase de repetição horrorosa, que não ia embora nunca, que eu falei, deixa eu ver o que é isso, deixa eu olhar. Até então eu nunca tinha olhado. E aí eu pus o espelho, fui ver, porque eu falei assim, esse negócio não sai de mim, fica saindo esse líquido e fica coçando, deixa eu ver, né? E daí eu fui e olhei, e eu fico pensando, eu falo, nossa, é muito tarde, né? 22 anos, assim, eu já tinha começado a minha vida sexual bem antes, assim, eu nunca tinha pego um espelho para olhar onde era o que era onde, sabe? Vocês se lembram a primeira vez que vocês olharam no espelho? Quantos anos vocês tinham? Eu sempre fui muito curiosa, assim, muito. E aí, quando eu era pequena, eu tomava banho com meus pais e ficava perguntando o que era o que deles, assim, perguntando o nome mesmo certinho. Eu lembro de pequenininha mesmo, pequena não, mas uns 14 anos eu já me olhava. E sabia, e me interessava, enfim. Mas acho que foi por aí. Eu sempre quis saber mexer, enfim. Eu acho que era. Teve a ver com a tentativa de colocar um absorvente interno. Eu me lembro. Que não entrava, sabe, assim, e aí falo, cara, eu tenho que olhar para ver se eu tô enfiando no lugar errado, entendeu? E aí foi a primeira vez, assim, tipo, de botar um espelho e falar, nossa, que parada feia. Eu lembro que a primeira vez eu achei feio, sabe? Eu falei, quanta pele, quanta carne, quantos lábios, são muito, muita coisa.
E é isso, porque a gente às vezes não aprende, né, a se amar, a se gostar. O nosso sexo não pode ser tocado, não pode ser visto, tem que ser protegido. Sei lá, isso tá incrustado na gente, né? Tem que casar virgem, tem que não sei o quê. Merdas todas, elas vão ficando. E a masturbação é uma coisa que, né, muito mais para os meninos do que para as meninas. Então, até eu achar bonito a minha própria vagina demorou muitos anos, muitos anos. Recentemente, assim, sabe? Eu fui falar, não, acho que beleza, maneiro que eu tenho aqui, gostei. Mas, assim, muito tempo depois, porque a gente não se relaciona com essas imagens, né? Então, a gente não aprende a gostar de cara, sei lá. Você se lembra, Sinara, quando foi a primeira vez? O meu foi também fase adulta. Foi quando eu tive relação com mulher. E aí eu despertou a curiosidade de me olhar. E é muito curioso, porque eu perguntava como é que ela sabe, como é que ela tá me dando prazer? É uma mulher, né? E eu falei, bom, eu preciso saber também, cara, que isso, quero saber também, sacou? E aí foi quando eu me despertou para mim, de olhar desse lugar, porque até então era um lugar que só entrava o pênis e saía xixi e menstruação, né? Para mim era bem prático, assim, e que eu limpava e tá tudo certo. Depilação, não tinha muita relação mesmo com a minha vagina, zero até. E aí foi quando eu tive a relação com mulher que me fez olhar para mim. Olha isso. Bom, a gente está chegando no fim aqui do nosso papo e eu queria que cada uma de vocês, falasse um pouco com essas mulheres que têm dificuldade de falar das suas questões, né, com relação à sua vagina, com relação a uma incontinência urinária, que ficam ali escondidas no problema. Uma palavra boa aí para elas, para se colocar, para ir para o mundo? Letícia, vai, começa. Olha, manas, mulheres, vocês não estão sozinhas. A gente, hoje em dia, tem um espaço cada vez maior e um pouco mais seguro para a gente se expressar. Tem uma caminhada longa pela frente para a gente alcançar realmente tudo que a gente merece e o que a gente vem lutando há tanto tempo. Mas, para isso acontecer e para você se libertar, eu acredito demais na palavra. Eu acho que a palavra cura a gente. Dividir as coisas faz a gente se escutar, porque a gente, ouvindo a gente falar da gente mesma, a gente consegue elaborar melhor do que se esse pensamento ou essa dúvida estiver só dentro da nossa cabeça. A gente precisa, às vezes, colocar as coisas para fora para enxergar elas melhor. E tem muita informação interessante na internet, e tenho certeza que você vai ter alguém a quem recorrer, um amigo, ou alguém da sua família. Mas, principalmente, eu sou bem a favor de compartilhar com o companheiro, sabe? Companheiro, enfim, seja a relação que a pessoa tiver. Eu acho que é a pessoa que está do seu lado, que conhece teu corpo, que tem acesso a ele. E todo mundo faz cocô, todo mundo faz xixi, e todo mundo quer ter prazer. E uma coisa está super perto da outra, inclusive. Então, deveria ser uma questão, né? Porque nossos buracos todos, eles estão perto erógena, eles são nossa zona erógena. Se a gente pudesse apropriar deles e disso, desse discurso juntos, e seu companheiro, com alguém que você queira experimentar, eu acho que é um bom caminho. É o que eu desejo para mim, diariamente, desejo para todas vocês. Sinara. Bom, tem uma frase do Milton Santos, grande geógrafo, pensador negro, que é um final da expressão dele, que não é sobre o que nos separa, mas é sobre o que nos une. Né? Então, eu acho que a gente está juntasso nisso tudo. Se desconstruir é um processo. E eu acho que a gente está convidando vocês a se desconstruírem para se reconstruírem, para ressignificarem a existência de vocês, que é linda. E cada vez que vocês derem um passo, vocês vão estar se libertando. Compartilhem, gente. Eu também tenho dificuldade de compartilhar e assumir aqui.
Então, e quando eu compartilho, é libertador. Então, vamos desconectar do que está fora, para a gente trazer o que está dentro da melhor forma possível, que eu digo desconectar para fora, para a gente se conectar, para transformar que eu acho que não dá para passar por essa vida sem pegar para si o fato da transformação, né? A gente viveu isso, a pandemia foi isso, um processo transformador para todo mundo. Então, acho que a gente assumir essa responsabilidade de ressignificar, conscientizar para transformar, que é uma expressão que eu falo. Então, se coincidir, tome posse do seu corpo, do que é seu, né? E transforme ele. Você vai ver o quanto é libertador. Laura. Eu acho que se a gente pensar que 1 em cada 3, né, brasileiros tem incontinência urinária, 68% são mulheres, como você falou, Lia, é muita gente, né? Então, se você tiver uma roda de amigas, com certeza mais gente vai ter, assim, com certeza absoluta. E se não for incontinência, vai ser constipação ou vai ser alguma coisa relacionada à parte sexual. E tem cura, assim, tem cura e não é difícil melhorar a incontinência urinária, não é mesmo. São exercícios e tem muito lugar que passa já exercício na internet, que com conhecimento você pode, com certeza, melhorar. E é libertador, porque a incontinência é muito constrangedora, né? Então, ter alguma disfunção sexual ou alguma coisa relacionada ao nosso assoalho pélvico é constrangedor, mas é isso, é muito importante falar. Porque vai ter mais gente, alguém vai conhecer alguém que sabe, que conhece o Instagram, que conhece um profissional, que pode te dar uma luz, e aí, de um dia para o outro, você pode melhorar muito mais rápido do que você imaginava. Então, saber que tem cura e que é fácil, que normalmente é com o exercício. Então, o exercício, a fisioterapia é o melhor tratamento, né, para incontinência. E só um dado, assim, que é bem chocante até. As mulheres demoram, às vezes, 6 anos para procurar ajuda quando tem o primeiro sinal de incontinência urinária. Então, você tem incontinência, só depois de 6 anos você vai procurar. Isso porque a gente tem vergonha, né, de falar e de compartilhar. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês aqui nesse confessionário, né? Que foi praticamente um confessionário. Muito obrigada a quem ficou com a gente até aqui e também ao apoiador dessa conversa, Big Frau Movement. E então, se abram, se conheçam, sejam felizes. Muito obrigada. Beijos. Beijo, obrigada.